Olá, boa noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Vou aguardar um instantinho. Espero que a semana de todos tenha sido uma semana abençoada. Laura, boa noite. Andressa, tudo bem com vocês? Vamos lá então. Esses últimos 15 dias mais ou menos, Deus tem falado comigo muito a respeito das questões de estratégia, né? Questões de como que nós devemos nos posicionar diante das situações que acontecem, né? Das circunstâncias da nossa vida. E a primeira questão que eu acho que nós precisamos levar em consideração e começar a pensar mesmo é tentando compreender a nossa identidade, né? E aí vem aquela pergunta, quem eu sou, quem sou eu, né? Aonde que a minha vida se posiciona em termos de vida com Deus, em termos de filiação com Deus, em termos de compreensão de todos os parâmetros que implica no aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu gostaria de primeiro perguntar novamente, que isso é algo que volta e meia eu sempre questiono, quem você é em Jesus, né? Como você se posiciona, como você tem se posicionado, não só, eu digo, não só para as pessoas, mas para você mesmo, para você, com você e para você com o Senhor. Quem é você? Existe uma passagem bíblica lá em João 14, 12 e 21, que se você for abrir a sua Bíblia, boa noite, Tiago. Se você for abrir a sua Bíblia, você vai olhar e basicamente o resumo dessa passagem é isso que está escrito aí. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço. E tem algo que eu acho fantástico, que não sei, eu acredito que não existe mais, mas antigamente existia aquela frase que dizia: o que Jesus faria em meu lugar? Para que a pessoa, quando fosse ter qualquer tipo de reação, ela, antes de ter a sua ação ou reação, ela questionasse a si mesmo o que Jesus faria naquele momento, vivendo aquela situação. Porque eu acho que é um tremendo de um guia para cada um de nós. Na verdade, assim, nós precisamos sempre lembrar que Jesus é o nosso exemplo. E existem inúmeras situações na nossa vida que, se nós tivéssemos ou nos dessemos um pouquinho de tempo para fazer esse questionamento de como Jesus agiria naquele momento, no seu lugar, as tuas escolhas e as tuas ações, elas seriam diferentes, né? Jesus era aquele que não teve pecado algum, era aquele que tinha toda a autoridade, e a autoridade enquanto homem exatamente igual a mim e a você. Ele não era uma pessoa, vamos colocar assim, ele foi e esteve sujeito a todas as questões que nós estamos sujeitos. E ainda assim, ele veio e ele organizou e ele fez as ações dele de tal forma que em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele deixou de fazer qualquer coisa que o Senhor orientou ele a fazer, ou que o Espírito Santo orientou ele a fazer. Então você veja, se nós tivéssemos a capacidade de pensar antes das nossas ações, com certeza nós teríamos mais sucesso nas nossas escolhas, teríamos mais vitória, menos luta, menos dificuldade. Então, assim, pensando em todas essas questões, né,
em termos de relacionamento com o Senhor, em termos de decisões mesmo, uma das questões que nós precisamos sempre ter na nossa vida é a questão da oração. A oração é uma escolha sábia de vida, que leva à maturidade espiritual. Isso é um fato, nós não podemos esquecer isso. E o jejum, ele serve para renovar as nossas forças e ele traz estratégias em frente aos desafios, às dificuldades, e ele gera em nós a compreensão da nossa dependência de Deus. Porque nós precisamos ter essa dependência de Deus estabelecida. Toda vez que nós nos tornamos demais independentes, nós temos a tendência de escorregar com muita facilidade. Por quê? Porque a nossa alma, né, o nosso jeitinho, os nossos desejos, eles vêm, eles interferem e eles minam muitas vezes a nossa caminhada fortuita nos caminhos do Senhor. Então, o jejum e a oração são parâmetros que, vamos colocar assim, que nos cercam para esse caminho com o Senhor. Então, veja, existem momentos na nossa vida que nós precisamos nos posicionar no sangue de Jesus. E esse nos posicionar no sangue de Jesus significa dar um basta em muitas questões na nossa vida, né? Por que eu estou falando tudo isso com você? Porque segunda-feira nós vamos começar um período de jejum e oração. Eu estou montando um período de 21 dias de jejum e oração para que nós nos posicionemos no sangue de Jesus, para que nós consigamos dar um basta em muitas questões que têm acontecido, né? Quando eu coloquei lá que o jejum, ele renova as nossas forças, ele traz estratégias frente aos desafios e ele gera essa dependência de Deus, esses dias de jejum e oração que nós estamos preparando para que a igreja como um todo, em unidade, todos nós juntos, façamos esse jejum em busca do quê? Dessa renovação de forças, das estratégias para que nós tenhamos mais sabedoria para enfrentar os desafios que estamos vivendo e para que nós estabelecemos no reino espiritual, mostremos para todos os espíritos malignos a quem nós dependemos, a quem nós nos submetemos, né? Então, esse período de 21 dias de jejum e oração vai ser exatamente para isso. Vai ser um período de jejum e oração diferente dos que nós vivemos até hoje, diferente em termos de declarações. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, vamos lá. Então, lembra, nós precisamos nos posicionar no sangue de Jesus. Vai ser um período de decreto, né? Então, nesse sentido, eu quis colocar aqui o que é um decreto, para que você entenda claramente. Nas orações, nós fazemos decretos. E esse decreto é o quê? É um enunciado forte e inabalável, é um exercício de poder por meio de palavra e comando, é uma certeza que tem força igual a uma lei. As orações de decreto, elas não são ditas de uma forma submissa. Elas são capazes de destruir julgos, é um impulso que deve ser realizado pela força do poder do sangue de Jesus. Um decreto não pode ser mudado. Entenda, esse período de 21 dias de oração vão ser um período de 21 dias de decretos. A cada dia nós vamos estar em unidade, nós vamos estar em concordância, estabelecendo decretos contra o inimigo e a favor de cada um de nós. Então veja, esses decretos eles podem causar o quê? Causar a execução, podem lhe dar poder sobre os seus inimigos, pode virar de cabeça para baixo
a esperança dos seus inimigos, pode fazer com que você tenha domínio sobre inimigos que o odeiam com ódio. Pode enforcar seus inimigos na forca que eles prepararam para o seu bem. Pode converter a alegria dos seus inimigos em tristezas. Eu coloquei o exemplo ali de Esther, porque eu gosto muito desse exemplo, que é a história de Mordecai. Esther, Mordecai, o povo naquele momento, eles fizeram um período de jejum e oração. E quando Amã construiu a forca, que era para enforcar Mordecai, o que acontece? Quem foi enforcado foi Amã. Então, veja, os decretos, eles estabelecem e eles muitas vezes mudam aquilo que o inimigo já determinou contra você. Então, eu queria dizer para você, se existem planos malignos, se existem situações feitas contra a sua vida, que buscam a tua destruição, que buscam a tua falência, que buscam a tua enfermidade, que buscam, em geral, o teu mal, esses decretos desses 21 dias, eles vão estabelecer a sua vitória e a ruína do inimigo. Da mesma maneira que Mordecai não foi enforcado, e quem foi enforcado foi Amã, os planos que o inimigo tem contra a sua vida vão ser encerrados nesse período, ok? Então, a gente não deve complicar essas coisas. Orar é muito simples e muito fácil. Deus responde à oração porque nós pedimos. Ele nos dá dons porque nós buscamos. Ele abre a porta porque nós batemos para que ele abra. Então entenda, é um período de posicionamento, sim, mas é um período de posicionamento daquele que compreende a sua identidade. Isso precisa estar muito bem estabelecido na sua vida. Da mesma maneira que eu falei, olha, essas orações de decretos, elas não são feitas de uma maneira submissa. Quem não é submisso é quem compreende a sua posição. Então, você precisa estar certo de quem você é em Cristo. Então, vamos lá. Se você pleitear o sangue de Jesus sobre qualquer problema, o poder por trás destes problemas se curvará a ti. O sangue de Jesus, ele clama para defender todo aquele que se arrependeu e o aceitou como seu Senhor e Salvador pessoal. Aí vem aquela pergunta que eu preciso fazer para você. Você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal seu? Você tem essa compreensão de que Jesus, ele subiu naquela cruz, que a vida dele foi extinta naquele momento em prol da sua vida, que ele ressuscitou no terceiro dia. Veja, Jesus precisa estar bem firme em você. É o sangue dele que marca a sua vida. Por isso que eu coloquei essa cruz ali, para que você lembre que foi o sacrifício dele que te possibilita a ter essa posição do quê? De autoridade, que lá no começo nós falamos, que Jesus diz, olha, todo aquele que me segue vai ser capaz de fazer aquilo que eu fiz e ainda mais coisas do que eu fiz. Então, quando nós temos a compreensão clara do significado disso, não tem como você se posicionar diante do inimigo, diante de espíritos malignos, de uma maneira temerosa ou de uma forma, vamos dizer assim, sem força, fraca. Quando você compreende que toda a autoridade que Jesus tinha, veja, vamos pensar, Jesus curou, Jesus expulsou demônio, Jesus ressuscitou mortos, o tanto de milagres e maravilhas que Jesus fez. E ainda ele olha para mim e para você e diz assim, olha, você tem a capacidade de fazer exatamente como eu fiz e ainda fazer melhor do que eu fiz.
Aí nós podemos perguntar, mas e por que nós não estamos fazendo isso até hoje? Por que a minha vida não tem sido nesse patamar? Porque muitas vezes nós primeiro não compreendemos a nossa identidade. E às vezes nós permitimos que o inimigo nos engane e permitimos que o pecado entre na nossa vida. E aí realmente não tem como nós termos sucesso contra o inimigo. Nós temos uma vida cristã xoxa. Uma vida cristã sem frutos, uma vida cristã de aparência, uma vida cristã de máscaras, né? Enquanto que Jesus nunca usou máscaras. Ele era a face da pura verdade. E é essa face da pura verdade que nós precisamos buscar ter. Porque é nessa verdade, a verdade de Cristo, que nos possibilita a sermos vitoriosos contra os planos malignos. E eu vou te falar, desde o momento que você nasceu, o diabo, ele tem planos malignos contra a sua vida. E em algum momento da nossa história, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos nos revestir da armadura do Senhor, que está lá em Efésios 6. Precisamos sim tomar esse posicionamento de guerra e dar um basta. E de olhar e dizer, olha, aqui não, na minha vida não, na minha família não, no meu negócio não, entendeu? Na minha saúde não. Nós precisamos ter esse momento de posicionamento espiritual e pessoal diante das circunstâncias, sabe? É um posicionamento não infantil de uma criança, mas é um posicionamento imbuído do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para realmente enfrentar esses planos malignos e dar um basta e dizer não. E declarar e decretar a sua vitória sobre as hostes inimigas. Então veja, o céu, ele luta por crentes verdadeiros que oram e invocam o sangue de Jesus. Uma vez que você se arrependa e comece a se apropriar e a invocar o sangue de Jesus através das orações, todos os outros sangues que clamam desde a sua criação, né, serão silenciados. Entenda, todo sangue derramado, todo trabalho feito contra a sua vida, o sangue de Jesus tem o poder e a autoridade de fazer com que esses outros sangues derramados sejam calados. Então você precisa ter noção do poder do sangue de Jesus. Nós não estamos falando de algo paliativo ou de algo mais ou menos. Nós estamos falando da arma, nós estamos falando do poder total e determinante do sacrifício e do sangue de Jesus. Se você nasceu de novo, você está ligado a Jesus, o mediador da nova aliança. Como resultado, você pode, pela fé, através das suas orações, espargir o sangue de Jesus como uma arma que é destrutiva contra o reino das trevas. Nenhum sacrifício de sangue, vozes de adivinhação, encantamento ou ação pode suplantar o sangue de Jesus no campo de batalha. Então entenda, quando nós entramos, nós crentes verdadeiros, entramos em batalha, nós já entramos em batalha vitoriosos. Porque o que nos cobre é o sangue de Jesus. O que nos dá autoridade é o sangue de Jesus. Então, nesse momento, não pode existir no nosso coração receio. Por isso que a palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Ousadia para quê?
para declarar a vitória no sangue de Jesus, para fazer exatamente como Davi, aquela criança, fez diante do gigante. Olha, o meu Deus é muito maior do que você. O meu Deus pode muito mais do que você e eu não aceito o que você está fazendo. Talvez naquele momento você olhasse, né, se você estivesse vendo essa situação acontecendo, olhasse e dissesse, essa criança enlouqueceu. Essa criança não tem noção do que está querendo, com quem está brigando. Da mesma maneira que Golias pode ter olhado e dizer assim, olha lá, aquele pirralho, achando que pode alguma coisa. Só que o que nós precisamos compreender, e o exemplo, eu acho que é um exemplo tremendo que Deus nos dá, é exatamente esse. Não é pela nossa força, é pelo poder do Espírito Santo, é pelo sangue de Jesus que nós vencemos os nossos inimigos. Então, não importa o nosso tamanho, não importa a nossa força, é o Senhor que vai à nossa frente vencendo os nossos inimigos. Amém? Então veja, esse exemplo eu achei tremendo. Diante do terremoto, as fundações de rocha que sustentam a terra foram rasgadas, as sepulturas foram abertas e o centurião confessou, então, que Jesus era o Filho de Deus. Então, muitos corpos de santos que dormiam se levantaram e saíram das sepulturas, foram para a cidade santa e apareceram a muitos. Nenhum espírito imundo, presta atenção, pragas, tempestades ou ventos, cadeias de trevas, nenhum problema, nem mesmo a morte pode resistir ao sangue suplicante de Jesus. Isso está lá em Mateus 27, 50 e 54. Eu coloquei essa passagem aqui para que a gente tenha um exemplo muito claro do que Jesus fez. Tá muito no preto e no branco na palavra de Deus, na Bíblia, né? Que o que aconteceu naquele momento, que até a morte não resistiu, até a morte se submeteu ao poder do sangue de Jesus. Então, entenda o tamanho da arma que você, que eu, nós temos na nossa mão, sobre a nossa vida, marcado sobre a nossa testa, o sangue poderoso de Jesus. Então, sabendo que não foi coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes sim resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Isso está escrito lá em 1 Pedro 1, 18 e 19. Eu gosto demais dessa passagem, porque ela explica direitinho que não importa da onde nós viemos, não importa o nosso histórico, não importa os nossos defeitos. O que importa sim é que nós fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, que não tinha defeito, não tinha mancha, era um sangue perfeito. Então, entenda, né? Não é para depois, não é para que você melhore mais, para daí você chegar a achar que pode. Não. Você está pronto nesse instante. Se você aceitou ao Senhor, a Jesus como Senhor e Salvador, se você compreende a sua identidade, você é capacitado pelo sangue do Cordeiro a ter a autoridade para se posicionar em oração e em jejum, para que o seu posicionamento dê um basta às coisas ruins e gere profeticamente o milagre e a maravilha na sua vida. E é isso que eu quero que você se prepare, porque na segunda-feira nós vamos começar esse período de jejum e oração. Todos em concordância, nós vamos decretar a nossa vitória. Amém? Então, eu gostaria
de encerrar essa nossa conversa de hoje com essa oração. E eu gostaria que você orasse comigo. Tenha paciência, vamos lá aos poucos, vamos orar juntos em concordância. Diga comigo assim: Senhor, ao começar este tempo de jejum, encha-me com a sua força. Ajuda-me a usar isso como um momento de crescimento, de renovação e de cura. Acalme, Senhor, a minha ansiedade sobre o que eu posso estar desistindo ou os momentos de desconforto que eu posso vir a enfrentar. Dê-me a certeza de que o Senhor me fortalecerá durante os tempos de desafio e me encontrará para os momentos de crescimento espiritual e entrega. Ajuda-me a focar não no que está sendo tirado, mas no que estou ganhando a usar esse período como uma disciplina espiritual. Espírito Santo, eu me submeto à sua liderança. Eu estou pronta, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler mais uma vez essa oração. Senhor, ao começar esse tempo de jejum, encha-me com a sua força. Ajuda-me a usar isso como um momento de crescimento, renovação e cura. Acalme a minha ansiedade sobre o que eu posso estar desistindo ou os momentos de desconforto que eu posso vir a enfrentar. Dê-me a certeza de que o Senhor me fortalecerá durante os tempos de desafio e me encontrará para os momentos de crescimento espiritual e entrega. Ajuda-me a focar não no que está sendo tirado, mas no que estou ganhando a usar esse período como uma disciplina espiritual. Espírito Santo, me submeto à sua liderança. Estou pronto, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que você possa estar em concordância com essa oração. Na segunda-feira, nós vamos começar esse período de jejum e oração. Talvez você esteja perguntando, pastora, e aí como é que eu vou fazer esse jejum? De que jeito que a jejum é feito? Jejum, querido, é você tirar da sua vida, por um período de tempo, aquilo que te faz falta. Existem jejuns que as pessoas não comem durante um período do dia, durante mais tempo do dia, mas existem pessoas que não podem ficar sem comer por conta de medicação, às vezes por conta de uma enfermidade. Então, a minha sugestão para você, em primeiro lugar, ore, pergunte ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo, como que eu faço esse jejum, Senhor? O que eu tiro do meu dia? O alimento? É talvez um tipo de alimento? Nós estamos falando de 21 dias. Eu já vi pessoas fazerem jejum de televisão, eu já vi pessoas fazerem jejum de redes sociais, eu já vi pessoas fazerem jejum de tantas outras coisas, de chocolate, né? No caso de Daniel, de carne, ficou comendo só verduras e frutas. Então, veja, eu acho que isso é algo muito particular de cada um com o Senhor. Então, você tem esses dias, hoje é quarta-feira, nós vamos começar na segunda-feira. No domingo, o pastor vai estar na igreja, orando junto com todos aqueles que ali estiverem, para que nós iniciemos esse jejum juntos. E aí vai ser um período de lutas e vitórias, de declarar, de se posicionar e estabelecer as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu emprego, sobre todas as variantes do seu dia a dia, para que o Senhor seja estabelecido como Senhor de todas as coisas que pertencem, que são em você.
Então, olha, que Deus te abençoe nessa noite, que esses dias sejam dias de preparação, que você possa estar sondando o seu coração, se colocando diante do Senhor, renovando os teus votos com Deus e pedindo perdão também, porque não, de todo pecado, de toda iniquidade, de toda prevaricação que você pode estar vivendo e buscando um acerto com o Senhor, para que a partir da segunda-feira nós comecemos a caminhar e a guerrear como um exército poderoso que vai chacoalhar, né, as estruturas do inimigo, mas vai estabelecer o grande plano do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite.